Cotia tem abastecido o São Paulo de duas formas. Com jogadores para o time principal, que mais tarde se transformam em dinheiro para o caixa cambaleante do clube. Muitos saem para a Europa sem jogar nem 100 partidas com a camisa tricolor. E agora existe uma nova geração sendo aproveitada, observada e, quem sabe, cobiçada. E entre os destaques surge Gabriel Sara. E quem diz isso sabe muito bem o que está falando. O Sara se doa muito. É um jogador com uma condição física privilegiada, um jogador que bate 12 km e meio por jogo. Pode botar ele esquerda, direita, segundo volante, por dentro, ala. É um jogador versátil, isso facilita muito. E eu já falei que eu acho que ele tem potencial para jogar num grande centro europeu. Sara subiu em 2017, mas começou a ter mais oportunidades 2 anos depois, com Fernando Diniz no comando. Em 2021, ele tem números expressivos, 46 jogos, 10 gols e 2 assistências. Não deverá sair com menos de 100 jogos, pois já tem 97 pelo clube. E não é só Gabriel Sara desta geração que pode ajudar o São Paulo a melhorar sua situação financeira. Tem Luan, que está voltando de lesão, Igor Gomes, Nestor, Lisiero, Diego Costa, Lucas Perry. Além de Elinho, que já está emprestado ao Red Bull Bragantino e que deve ser adquirido por 23 milhões de reais. Com contrato renovado até o fim de 2024 e multa superior a 300 milhões de reais, aos 22 anos, Gabriel Sara não tem como não chamar a atenção do mercado internacional. Resta saber até quando o São Paulo consegue segurá-lo. Muito bem, tá aí o jogo dos tricolores na próxima quinta-feira, um jogo de vida ou morte, uma rodada de vida ou morte, como tem sido aí essas últimas, especialmente para o time do Grêmio. Se vocês vissem nós dois aqui conversando enquanto estava a reportagem do Berton, você não entendeu, você que não entendeu, você que não entendeu, você que não entendeu. Eu falei, no meu palpitão, eu falei, os resultados que eu pus no palpitão, eu falei, puxa, o Grêmio ganhando, mesmo ganhando ele cai? Não cai. Ainda, o Grêmio ganhando e continua com esperança. Esqueçam o meu palpitão. Pronto, meu palpitão é só um palpitão. O problema é que o Grêmio está numa situação complicada, difícil, vocês viram o Berton falando. É muito difícil mesmo. Vamos de novo aqui, olha, que é muito mais claro. O Grêmio tem 36 pontos, ou seja, está hoje, né, a 4 do Bahia, que também está na zona de rebaixamento, e está 6 pontos atrás do Atlético Paranaense, ou seja, o Grêmio teria que fazer os seus 6 pontos para ter o mesmo número de vitórias, depois ver outros critérios de desempate, o Atlético Paranaense não fazer mais nenhum, Cuiabá, enfim, gente, olha, o resumo da história é o seguinte, o Grêmio tem de ganhar 3 vezes e ainda assim pensar o que vai acontecer com os outros adversários. O São Paulino não aguenta mais fazer contas, mas sabe que vencer o Grêmio na quinta-feira deixa o time praticamente livre do rebaixamento. Ninguém caiu com 48 pontos na história. Esta agonia precisa acabar. Primeiro que nós, como São Paulo Futebol Clube, nós não podemos pensar nisso, que 45 é suficiente. Se nós podemos alcançar mais, nós temos que pensar maior. E nós não nos livramos da chance de rebaixamento, porque justamente os 2 próximos adversários são adversários que têm condições de nos alcançar. O próximo adversário está numa situação ainda pior, mas joga em casa, porém sem torcida. Enfim, neste momento, qualquer cenário evidencia o perigo. Um adversário que vai jogar todas as fichas contra nós, pela derrota que sofreu contra o Bahia. A vitória contra o Sport foi providencial. E o intervalo para o jogo de Porto Alegre também. Rogério Ceni começou ontem a trabalhar o time que vai entrar em campo. E o volante Luan pode ser um reforço. Tudo vai depender de sua recuperação física após tratar um problema muscular na coxa esquerda. Mais uma vez treinou sem limitações com o elenco. E por falar em parte física, Martim Benítez não está garantido na equipe titular. Mesmo tendo entrado bem contra o Sport e ser benquisto pelos torcedores. No último sábado, Rogério Ceni foi muito sincero ao falar sobre a situação do argentino. Só não me venho com essa história de que deixa ele sem marcar ninguém e os outros marcam. Não, esse futebol
é de muitos anos atrás. Isso já acabou faz tempo. Quem pensa assim tem mentalidade pequena. Eu prefiro fazer com que ele cresça fisicamente do que se acomode na parte técnica. Então, se ele crescer, ele joga mais tempo. Se ele aguentar mais tempo em campo, ele fica mais tempo em campo. É uma decisão muito pessoal, muito particular dele. A decisão não é minha, a decisão é dele, o que ele quer para a vida dele. O clube, a propósito, ainda conversa com o Independiente para prorrogar seu empréstimo. Outro atleta do setor, destaque nos últimos jogos, é Gabriel Sara, que mais uma vez mostrou seu valor e pode ser fundamental na arena do Grêmio. O Sara se doa muito, é um jogador com uma condição física privilegiada, um jogador que bate 12 km e meio por jogo, quase todos os jogos. A equipe titular não está definida, nem a permanência do São Paulo na primeira divisão. Este melancólico final de ano não acaba para que diretoria, técnico e torcida possam pensar no que pode ser positivo para 2022. Senhor, agora a situação do São Paulo é completamente diferente com o dia do Muricy, né? Dia de felicidade, dia de alegria, de muita saúde. Saúde financeira do São Paulo não está bem, São Paulo jogando também não está bem no Campeonato Brasileiro. Os torcedores ainda continuam fazendo conta para a queda, né? Para não cair para a Série B. E também já começando aí, fazendo um planejamento para a temporada que vem, que tem que ser uma temporada muito, mas muito diferente do que foi essa temporada para o São Paulo. E o Benítez, para você, fica ou não fica? Dentro dessa declaração, eu já não ficaria com ele por causa de todo o histórico de longo prazo, né, Loirão? Não é por causa dessa declaração de Rogério Ceni, questão física, nem nada disso. Eu acho que é um contexto geral. Já lá no Vasco ele já não vinha jogando, e eu lembro que eu falei aqui uma declaração de alguém muito próximo do Vasco, ele não jogaria 3 jogos seguidos, eu fiquei quieto, eu não falei nada, porque era um amigo de um cara que joga na posição dele. Eu falei, deve ser coisa de futebol e tal, posição. E aí fiquei quieto, mas o tempo mostrou 15 segundos. que ele tinha razão. E aí, pessoal, vamos começar aí primeiro pela lista dos garotos de Cotia, do Eduardo Afonso. Alguns, bem que o São Paulo poderia vender, né, que não cai nas graças dos torcedores, inclusive na minha também. Lisieiro, Lucas Perry, Diego Costa, o empresário do Igor Gomes está doidinho para vender ele para a Europa. Então, assim, acho que propostas virão. Lembrando que em meados do ano teve uma proposta pelo Luan, uma sondagem do Porto pelo Luan, na faixa de 6 a 8 milhões de euros. Não sei se o Porto voltará, já que o jogador passou um bom tempo machucado agora no final do ano. Com relação a Sara, do jeito que tem sido falado pela imprensa, pela mídia e pelo próprio Rogério Ceni, vai ser difícil não vir uma proposta. Lembrando também que Nestor recebeu uma proposta da Major League Soccer que não agradou o São Paulo, mas o São Paulo ainda continua caminhando aí em negociações com o clube que está em sigilo da Major League Soccer do futebol norte-americano. Então vamos acompanhar. Lembrando que no vídeo de ontem eu coloquei que o Conselho Fiscal alertou o Casares que é urgente a venda de jogadores, porque se não ocorrer a dívida até o final do ano fiscal, o São Paulo aumentará sua dívida de 600 para 675 milhões. Isso mesmo, o São Paulo não conseguiu nem a metade ainda de vendas do que a meta do orçamento. Lembrando que esse orçamento foi feito pelo Leco, né? Então, quer dizer, continua a bagunça do São Paulo Futebol Clube, né? Então vamos aguardar novidades. Lembrando também que 2022 não deve ser um ano de grandes contratações, e sim de garimpar e buscar jogadores de mercado de baixo custo e que possam gerar algum potencial de venda futura. Algo tipo Rigoni, por exemplo, que ainda é jovem e se explodir ainda poderia vir a ter uma revenda, além de ter sido uma ótima contratação e não viver o melhor dos seus momentos, mas ainda assim uma ótima contratação. Com relação ao que foi dito do jogo aberto, a novela Benítez versus Rogério Ceni continua. A declaração do Rogério Ceni no final é meio pesada, né? Depende dele. E lembrando aí que saiu aí rumores que o Santos estaria interessado, mas o Santos tem capacidade de comprar o Benítez por 3 milhões de dólares? São Paulo vai tentar prorrogação de empréstimo, mas eu não vejo grande empolgação do Rogério Ceni com relação ao argentino. E eu também não sei se o Benítez vai continuar no São Paulo, estando na situação de reserva, entrando aos poucos e tal. Ele quer jogar, né, como qualquer jogador. Então vamos aguardar aí, mas definição desse caso, ao que parece, só o fim do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que teve rodada ontem não foi nada boa, né? Porque o Juventude venceu, o Cuiabá não venceu o Palmeiras, isso foi bom porque continuou atrás do São Paulo, mas o Juventude se aproximou. O Ceará também não venceu o Flamengo, então pensando numa sonhada Libertadores, mas acho praticamente impossível, foi um bom resultado. Então, assim,
tá muito embolado e ao que parece 45 pontos não salva mesmo. O São Paulo precisaria para se aliviar de uma vitória, ainda era melhor do que uma vitória no Olímpico contra o Grêmio, levando o adversário de vez para a Série B e o São Paulo se mantendo na Série A. Mas pontuando é o que importa. Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas do São Paulo Futebol Clube, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho e, se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.